Fala galera da Vale TV, seja muito bem-vindo ao podcast PVC feito para você. Eu, Rafael Alves e meu sócio Yesh Santana vamos trazer para você muitas histórias, muita resenha do futebol. O que não aparece na mídia aparece aqui no podcast PVC feito para você. Hoje trocamos ideia com o Guilherme, que jogou no Grêmio, jogou lá no Chipre, onde todos os jogadores do universo já jogou naquele país. Então fique ligado na história do Guilherme, aqui na Vale TV. Guilherme Weisheimer, bem-vindo! Bem-vindo. Boa, ótima pronúncia, muito bem. Prazer, Rafa. Prazer estar aqui batendo um papo com vocês. É sempre bom, né? Relembrar um pouco da história, né? Do futebol em si e também do meu Grêmio, né? Porque, na verdade, eu sempre fui torcedor e tive esse prazer de jogar, né? Brincar um pouco ali no profissional do Grêmio. Você é de Porto Alegre mesmo, né? Nasceu na capital, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas morei quase toda a minha vida, até os 18, em Viamão, cidade aqui do ladinho. Próximo. Que é próxima. Sim. Mas e aí, como que... natural de Viamão. Sim. Como que surgiu esse amor pelo Grêmio? Vem da família ou como é que é? Conta aí. Veio da família, veio. Meu pai sempre foi gremista, né? E daqueles gremistas de ir no estádio, de torcer, de vibrar, né? Ficar irritado quando o time perde. E a gente não tem jeito, não tem como fugir, né? Eu peguei isso do meu pai, né? O meu irmão também, a gente ia muito em jogos junto, né? Eu teve um empresário uma vez que me viu jogando, eu jogando de centroavante. Eu nunca fui centroavante, mas às vezes eu quebrava o galho de centroavante. E aí eu fiz um jogo assim, o cara parou assim, cara, tu me fez lembrar o Van Basten. Cara, quando ele falou aquilo, eu quase chorei. Falei, sério, meu, o cara é meu ídolo. Tu recebeu elogio assim, que loucura, velho. Foi muito show, assim, porque eu era muito fã. Claro, e a questão de centroavante é o cara saber se posicionar dentro da área, né? Tanto que quando eu subi no Grêmio, não tinha o centroavante, né? Não tinha, não. Tinha os caras, mas se machucavam. E, pô, eu era jovem, né? E até o Tite, nessa questão, o Guilherme vai de 9, o Guilherme vai de centroavante. Só que eu não tenho essa característica. Então, o 9 tinha que saber fazer gol. Eu sabia, só que eu gostava mais de vir por trás, né? Eu era um meia, eu era um segundo atacante. Eu gostava de ver, tipo assim, eu olhava para dentro da área, ó, que o zagueiro tá na frente, eu vou atrás dele. Eu era assim. Só que quando eu jogava de 9, eu tinha que estar lá já. Então, eu não tinha essa percepção ali dentro da área, que aí é um cara característico para isso. Por isso que teve Romário, os caras sabiam atuar ali. E aí eu tive dificuldade nisso, né? No Grêmio, tipo assim, a torcida olhava, o Guilherme é 9, mas ele não tá fazendo gol. E aí eu tenho essa, sabe? A torcida me cobrava, pô, tem que fazer gol, mas eu, tipo assim, eu quase gritava, né? Eu não sou centroavante. Eu tô aqui quebrando galho. Então tinha essa dificuldade. Aí quando eu jogava na minha posição, eu ia bem. Eu lembro que teve quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, a gente já fez um jogo de entrega de faixas contra o Penharol. Esse jogo eu estava no banco, eu não saí jogando, mas o centroavante saiu jogando, era o Renato Martins. E aí, em 5 minutos, assim, o Renato Martins abriu a coxa, ele se machucou. E aí entrou eu. Só que o Tite não me botou de 9, não me botou como centroavante, ele botou o Fábio Baiano de 9 e me deixou como meia na posição do Fábio, porque ele sabia que eu gostava de jogar assim. Cara, eu arrebentei com o jogo. Eu fiz gol, eu dei os 3 passes para os 3 gols, a gente jogou de 4-1, eu fiz um e dei 3 passes pro Baiano, acho que fez 3 gols, 2, não lembro. Não, fez Cara, 2 um e jogo o maravilhoso. Tinga fez um. O Tinga, é verdade, o Tinga fez, é isso aí. Tipo assim, porque eu tava na posição que eu tava acostumado, que eu jogava, sabe? Depois daquilo ali até que me ajudou bastante. Tanto o Tite já não me botava tanto de 9, ele já me botava ou como um... Até às vezes entrava como ala no 3-5-2, né? Porque eu conseguia jogar pela lateral, entrava por dentro para jogar. Então tudo mas é a questão do bom treinador, né, cara? Depois que eu saí do Grêmio, eu joguei pelo Caxias, a gente jogou contra o Grêmio, e o nosso treinador no Caxias era o Mano Menezes. O Mano, cara, ele já tinha uma mentalidade diferente, ele não tinha medo de jogar contra os grandes. Ele via uma oportunidade, né?
E dessa vez, ali, que a gente estava no Caxias, a gente tinha um time muito bom, cara. E a gente foi jogar contra o Grêmio tava mal, assim, o Grêmio tinha caído para a Série B já. Sim. E daí o Mano chegou no vestiário e falou, cara, não tem como vocês perderem esse jogo. Não tem. O Grêmio tá assim, assim, assim. Vocês estão melhor. Cara, a gente ganhou de 3-0 mesmo. Eu sei que a gente ganhou assim, cara, e até esses dias mexendo nas minhas coisas, eu achei a reportagem desse jogo que a gente ganhou. Ah, E, cara, a gente deu um baile no Grêmio, sabe? Mas sim. porque foi um time assim que entrou com aquele intuito, sabe? De não ter medo de jogar, de ir pra cima, de jogar igual com os caras. Foi Então assim, ó, tá. o Grêmio tomou 3-0 do Fluminense no Maracanã, e aí era quarta-feira, eliminado da Copa do Brasil, aí eles devem ter ligado, mano, vem que a Foi Copa do coisa... Brasil. Isso aí, foi isso aí, tá certo. E aí no sábado já tinha jogo em Brasília com o Gama e o Mano já teve que estrear. É verdade, foi mesmo, cara, é verdade. E pra te ver, isso eu falo, não sei se alguém sabe, o Mano tentou me levar pro Grêmio de novo. E Ó, O mas Mano eu não tentou me sabia. levar, porque o Mano gostava de trabalhar com jogadores de confiança, né, cara? Tanto Ah, foi quando ele foi pro Corinthians, né? Os clubes que ele foi, é, ele sempre tentou levar jogadores que ele gostava, né? O William, Perdigão foi um zagueiro. cara que trabalhou com ele porque ele gostava do Perdigão, do Patrício, né? Desses caras. É, Ele tinha essa William também. característica. E eu lembro que o Mano tentou no Grêmio, ele me ligou assim, bah, ele me chamava de alemão. Alemão, não vai dar. Não vai dar, porque os caras aqui te deixaram tu sair, aí os diretores têm essa coisa de orgulho, de que, vamos trazer o jogador de novo, e aí não deu, né? Mas ficou uma lembrança, assim, o Mano sempre foi um cara muito, muito querido comigo, sabe? Sim. Mas tu vê, uma coisa de bastidor, assim, que ninguém tem, né? pois é, Sabe, né? Viu mais um só? dos né? Tiramos uma exclusiva, Yesh. Tu viu? Só pra vocês. Mas é Bom, isso, Guilherme. aproveitando então, né, que tu é gremista, mas sempre foi profissional, tirou esse lado torcedor. Mas ali durante a Série B 2005, tu deu uma assistida nos jogos, aquele jogo tão famoso dos aflitos, tu assistiu? Conta um pouco aí como é que foi aquele ano, porque acho que todo gremista sofreu, né? Sim. Cara, foi um ano bem difícil, né? Tu vê o teu time, que eu era torcedor, né? Cair naquela situação. Eu tinha também um pouco de uma raiva, né? Por eu não ter permanecido no Grêmio. Então foi um ano bem difícil para mim, Sim. mas eu não deixei de ser torcedor, né, cara? Eu acompanhei e eu estava disputando a Série B pelo Caxias, né? Então Sim. também tinha essa questão, sabe, de eu estar ali focado no meu trabalho e tal. Mas claro, por ter amigos no Grêmio, né? Na época eu tinha muitos amigos, cara. Sim. Torci, pô, quando a gente podia ver jogo, eu tava lá torcendo, né, pro Grêmio voltar, o Grêmio que sempre foi, né? E, pô, esse jogo dos aflitos aí foi sofrimento, né? Pelo amor de Deus, aquilo aí é pra matar o cara, né? Inteiro. O Galato, que era um amigo meu, sabe? Fiquei muito feliz por ele ter pego aquele pênalti, sabe? A Sim. história dele começou ali, né, cara? Foi muito legal para ele, como tá substituindo jogadores de nome, né? No gol ali, o Darley era muito, tipo assim, muito difícil de substituir um cara como o Darley, né, cara? É. E naquela época ele conseguiu, né, cara, pegando o pênalti, fazendo o nome dele, a história, né? E depois, claro, vieram outros, né? Mas eu lembro que eu torci muito pelo Grêmio, né, cara? Eu voltei a ser torcedor na época, né? Depois que eu saí do Grêmio, eu voltei a ser torcedor do Grêmio. E tanto lá fora também eu sempre torcia, né? Sempre tentava ver os jogos do Grêmio, né, cara? Sim. Às vezes era difícil pela questão Você sabe, vocês estão em Portugal aí, tem um pouco, né? Nossa. E lá onde estava era 4 horas a mais, então, madrugada olhar no jogo. Mas estava sempre ali curtindo, né? Quando tinha jogo do Grêmio, curtia. Tinha Sim. a Globo Internacional para ver o Campeonato Brasileiro, então tinha que estar vendo. Aí em Portugal é E, mais tranquilo, mas lá fora não tinha. é, sim. E aproveitando que tu falou da Europa, tu passou, pelo que está aqui na minha pesquisa, né, 4 anos no Chipre, é isso? E isso, foi 4 anos lá.
Isso que eu E pergunto. o Chipre é uma ilha. Como é que é morar num país que é uma ilha, cara? Cara, o Chipre eu nem sabia onde era no mapa quando eu recebi a proposta. E eu estava na Grécia, né, num clube muito bom. Quem me levou para a Grécia foi o Assis, né, o irmão do Ronaldo. Na Olha, época ele era Olha, meu empresário. que legal. Ele me levou para lá, ele tinha parceria com esse clube. O Ronaldo era o garoto propaganda do clube lá, né? Tinha até um picolé famoso que se tornou na Grécia lá, que era do Ronaldinho Gaúcho. E caramba. aí ele é bem legal, cara. Ah, vendeu picolé pra caramba. E o Assis tinha esse convênio, na verdade, com o Ares Thessalonique. Ele poderia enviar todo ano 5 jogadores para lá, que era a cota de estrangeiro, né, que tinha. E Sim. aí, nesse ano, ele me escolheu para levar, né? Foi eu e mais 4 jogadores daqui. E quando eu fui para o Ares, eu fui por um contrato de 1 ano. E quando eu saí do Brasil, o último clube que eu joguei aqui foi o Veranópolis. E eu vi que a minha carreira estava indo assim, tipo, jogar no interior, jogar em clubes mais, né, mais ou menos assim, eu já não tinha mais. Eu imaginava, né, com 24 anos, que seria difícil voltar para clube grande, essas coisas. E quando eu tive a oportunidade de ir para fora, eu falei, não vou, não quero voltar mais. Não vou voltar, vou ir para ficar. E no Ares foi muito bom para mim. Eu fui bem, eu tive, a gente jogou um jogo lá contra o Panathinaikos. O Ares era um time de muita torcida, né? Muita torcida mesmo, time fanático assim. E eu lembro que a gente jogou um jogo contra o Panathinaikos, fazia 10 anos que o Ares não ganhava num clube grande em casa. Hum, E esse jogo a gente ganhou de 1-0 e o gol foi meu. Cara, eu me caraca. tornei o ídolo. Foi uma coisa muito louca, sabe? E tu tava no Um banco, a né? zero gol meu. Ah, assim, ó, foi história, saí em capa de jornal. Assim, eu tenho até hoje, assim, mais de 20 jornais saiu a minha foto. Sério, foi uma coisa muito surreal, cara. Que Até louco. minha esposa saiu na reportagem, sabe? Cara, foi uma loucura. E eu achava que o Ares, tipo, ia fazer contrato comigo de tantos anos, sabe? Aquela coisa, porque, pô, tava muito bem. Só que eu via que não tava. Os caras não. Era, final, era em dezembro, isso abria a janela de troca, né, da Europa. Era Sim. janeiro toda. E aí, no final do ano, no Ares ali, eu perguntava para os dirigentes, pai, e aí vocês vão renovar? Porque eu não queria voltar para o Brasil, né, cara? Eu tinha aquele medo de os caras não renovar e eu ter que voltar para o Brasil e aqui não tinha nada. E aí, um treinador, na verdade, ele era auxiliar de um treinador grego que estava no Chipre. E ele treinava o Omonia, que é um dos maiores clubes da ilha. E esse brasileiro, ele era de Tessalônica, então ele me conhecia, eu tinha conhecido ele ali por ele ser brasileiro, né? Ele deu um suporte pra gente ali e tal, mas ele trabalhava no Omonia no Chipre. E aí ele comentou com o treinador dele, ó, tem o Guilherme, que é um bom jogador, não sei o que, daí o cara me adorou, cara, esse treinador grego, e mandou me contratar. Só que quando ele falou do Chipre, eu falei, cara, onde é que fica isso? Eu não sabia, não conhecia, não. Ah, e eu fui pesquisar, tá, qual é o nome do time e tal. Fui para a internet, aí eu fiquei apavorado. Ah, o time muito legal, é um maior clube de lá, o estádio muito legal. O país era um país pequeno, mas era muito legal a ilha, sabe? Só que não era um futebol tão assim divulgado. Por exemplo, na Grécia não se passava a Liga Chipriota, né? Sim. É. Era só canal pago. E eu pensei, se eu for para lá de repente, sabe aquele medo de tudo, vou me esconder ou não vou? Mas eu fiquei feliz em ir, porque era um clube grande que disputava a UEFA, que era um sonho meu também disputar a Liga UEFA, né, Hum. Champions League, e esse clube ia me dar a possibilidade disso. E aí eu tomei a decisão, conversei com os caras do Ares, e eles tinham muito medo de assinar um contrato longo comigo, e a diretoria trocar, e depois não dar, e sabe, ficaram com aquela coisa me enrolando, e eu falei para vocês, ó, vocês lá estão me oferecendo 3 anos de contrato. Eu vou ganhar um salário bom. É um clube que vai me projetar, me dar a oportunidade de jogar campeonatos que eu quero. E eu tomei a decisão de ir. E eu fui. Quando eu cheguei lá no Chipre, cara, eu vi assim que não que era amador, não era amador. Era uma liga que estava tentando se fortalecer. Tanto que nessa época estavam jogando na ilha o Sávio, Olha. o Jardel estava jogando lá, o Zé Elias estava no meu time. No Omônia tinha o Zé Elias e o Magno.
que tinha jogado no Flamengo, foi campeão da Libertadores no Grêmio. Então, tava esses caras de renome, estavam tudo no Chipre, porque eles queriam divulgar o futebol lá. Então, eu vi que, pô, ia crescer, né, cara? Aquela coisa ia... Fora que jogadores daí de Portugal estavam indo jogar para lá. Depois se tornou uma ilha meio portuguesa lá. Foi muito jogador de Portugal para lá, muito mesmo. E, pá, cara, quando eu cheguei lá, adorei o clube, sabe? O clube foi muito bom, o país era maravilhoso para morar. A gente treinava de manhã, de tarde era praia, então tinha qualidade de vida, tudo que eu queria, sabe? Eu consegui encontrar lá. Então eu fiquei 4 anos assim, que foi muito legal lá, foi muito bacana mesmo. Aí consegui jogar a Liga UEFA, sabe? Realizei meu sonho de jogar a UEFA. A gente não conseguiu ir para a Champions League, mas a gente jogou a UEFA. Então, bah, foi uma experiência muito legal, assim, jogar contra grandes clubes da Europa, sabe? Eu lembro da gente fazer amistosos contra o West Ham da Inglaterra, sabe? A gente foi fazer Espeluares, a gente foi fazer a pré-temporada na Itália, a gente jogou contra a Fiorentina, sabe? Eu joguei contra o Luca Toni, contra os caras, sabe? Umas coisas muito legais, sabe? Então, eu ficava imaginando, cara, se eu tivesse ficado no Brasil, eu não ia ter essas experiências que eu tive, sabe? De ter, de repente, poderia ter jogado em outros clubes aqui no Brasil, poderia ter voltado a jogar em grandes clubes, mas é aquela coisa que tu não sabia, né? Era muito difícil tu saber na época. E tu dependia muito de empresário, e eu não tinha, né? Entendeu? Então foi essa decisão. Mas o Chipre foi um país muito legal, cara. Tanto que depois, assim, o Chipre se tornou um lugar que ia muito clube russo, ucraniano, buscar jogador. Porque os jogadores eram bons e baratos. Né? Então não era uma liga que tinha, assim, tipo, contratos astronômicos. Então os clubes conseguiam tirar os jogadores de lá. E foi uma pancada de jogador que saiu dali, foi para a Ucrânia, foi para a Rússia, foi para clubes grandes, né? Teve uma época que muitos jogadores estavam indo para a China. Então, foi bem legal, assim, foi muito legal. E eu fiquei esses 4 anos ali, e aí depois eu fui para Israel, cara, que era um outro lugar também que eu achava interessante de ir, de conhecer, e tive uma oportunidade boa de ir, eu tomei a iniciativa de ir para Israel depois. E no Chipre eu consegui ali ser campeão da Copa, né, a Copa do Chipre, com um time bem pequeno. Eu tive uma questão também, que eu errei ali... Oi? Foi campeão ainda, né? Fui campeão, fui campeão da Copa lá, Copa do Chipre. E eu estando no Omônia, aí aquelas coisas de clube grande, né? Quando troca a diretoria, sempre dá problema, né? Quando eu fui pro Omônia, era um clube muito grande. Quem me levou foi um treinador grego. E ele que me bancava lá, sabe? Eu era titular porque ele dizia que eu tinha que jogar. E aí isso criou muita inimizade com diretores, né? Porque lá os diretores acham que mandam, né? É uma coisa muito surreal. E aí quando o meu treinador, o grego, ele foi mandado embora, eu nem sabia, eu estava de férias no Brasil. E ele deu várias declarações lá que eu tinha que sair junto com ele, que eu não merecia ficar naquele clube, sabe? Coisas que, cara, tu nem imagina, né? Por tu não saber a língua também, na época eu não entendia o grego. E quando eu voltei, nossa, cara, voltei, estava aquele turbilhão, assim, a imprensa, né? Tu vai ficar no Omônia? Como assim vou ficar? Eu tenho 2 anos de contrato, óbvio que eu vou ficar aqui, eu sou do clube, não sou do treinador. E aí, só que esse diretor que tinha ficado, o cara tinha ficado com a mágoa, né? E ele queria me sacanear de qualquer jeito. Né? Foi difícil, foi bem difícil. Cara. E aí, para te ver, o clube rival nosso, que era o Apoel disputou Champions League, cara. O Apoel foi um clube bem legal. E o Apoel, o treinador do Apoel também gostava muito de mim e queria me levar para o Apoel. Só que lá, cara, eu não entendia isso. Lá é que nem Grêmio e Inter. Tipo, o jogo, sair de um time grande para um time grande é uma coisa surreal. Não dava. E eu, cara, ceguei, não, quero sair daqui, os caras não estão me sacaneando, eu vou para o Apoel, vou jogar no rival e vou ganhar sabe, aquela coisa de ser rival. Cara, a pior coisa que eu vi na vida, eu me arrebentei, assim, porque lá, essa questão, eles meio que queimam o jogador que quer fazer isso, né? Então, a torcida ficou super chateada e tal, e na verdade não deu nada certo, eu não fui para o Apoel, e aí ainda saí do Omônia, tive que ir para um clube menor, umas coisas loucas, assim, que são decisões que tu toma que tu não imagina o que pode dar, né?
Mas ainda Deus foi muito bom que eu consegui ainda ser campeão com outras equipes, né? E ficar esses 4 anos lá. E para mim foi uma experiência muito bacana. Cara, que legal, cara. Jogou em várias equipes, então, aqui na Europa, né, cara? Várias Foi, experiências. foi. Não foram equipes tão grandes assim, mas né, o Ares e o Omonia foram clubes grandes que eu joguei que eu consegui disputar o UEFA, né? Jogar Mas são equipes, jogos importantes, né? né, são equipes conhecidas. Quem entende futebol conhece as E Claro, claro. teve uma passagem na Suécia também? Foi. Só que a passagem da Suécia foi assim, eu era jogador do Grêmio. Tá. Tá E a emprestado? Suécia foi assim, eu fui emprestado. Vieram dois caras, né, diretores do FK Gotemburgo, eles vieram para Porto Alegre para ver dois meninos da base. Só que eu tinha 18 anos, só que eu estava no profissional. E aí eles fizeram um jogo, porque naquela época, quando os titulares não jogavam, os reservas faziam um jogo-treino com os juniores, né? Para manter aquela coisa, questão de treino. E aí eles fizeram, os caras vieram olhar os meninos do júnior, só que eu estava no profissional. E aí os caras gostaram de mim e de um outro cara, do Davis Thiago, que também estava no profissional. Só que a gente era menino, a gente tinha 18, 19 anos. Sim. E os caras se encantaram por a gente. E eles iam fazer uma parceria com o Grêmio de levar jogadores da base para o IFK Gotemburgo. Era uma parceria que já estava, né, feita, fizeram o contrato, tudo. Só que os caras queriam só. Eles não gostaram dos meninos que eles estavam olhando e gostaram de mim. E eles queriam levar a gente. Só que a gente estava no profissional, né? Então ficou aquela coisa assim. E aí vieram perguntar para mim, né? Pô, tu quer ir? E eu tava no Grêmio, profissional, só que eu não era titular. E eu vi uma oportunidade boa também de eu ir para fora, né? E como era eu ia emprestado, eu não ia ser, né? Sair do Grêmio, nada, eu ia ser só emprestado. Não, eu quero, eu vou, uma experiência boa para mim, 1 ano. Só que antes de eu viajar, a gente tinha acertado tudo, só que a imprensa não sabia disso. E o Adilson Batista sabia, né? Era o treinador na época. A gente foi jogar um Grenal lá em Bento Gonçalves, na inauguração da Montanha dos Vinhedos. Jogou O com a Adilson 10, Batista né? me botou de titular no jogo, cara. Eu saí Com a de 10. titular no. Uhum. E o time jogou bem, eu fui bem no jogo, a gente perdeu, na verdade foi 1-1 o jogo e o Inter passou, uma coisa assim. Na prorrogação, o Só que, Nilmar fez. tipo assim, a gente jogou no domingo esse Grenal e eu tinha viagem marcada para segunda-feira. Nossa. Então, cara, foi uma coisa muito louca, porque imagina, eu joguei titular num dia, no outro dia eu viajei para a Suécia. A imprensa ficou assim, como isso? Sabe? Pô, o cara é titular aqui e depois vai para a Suécia. Tipo, ninguém entendeu, sabe? Ficou uma coisa muito louca. E eu fui, já estava tudo certo para mim ir, né? Eu não sabia que ia jogar, eu achei que eu ia pro jogo do Grenal só para cumprir o banco, né? Porque tinha um monte de jogador fora e tal. E o Adilson me botou, cara, para jogar e foi aquela doideira, assim. O E aí Bruno quando eu estava fui para a suspenso, Suécia, né? foi isso. E quando eu cheguei na Suécia lá, eu fui super bem também. Eu e o Davis, os caras gostaram muito da gente. E a gente foi com na época era passe estipulado, né? A gente tinha um valor lá que eles já tinham acertado para, se eles tivessem interesse, ficar comigo. Quando eu fui para lá, eu fui bem. A gente fez 2 amistosos, eu fiz gol, fui bem. E os caras queriam contratar. Quando eles ligaram para o Grêmio mudou. O Grêmio já não queria aquele contrato, queria outro, porque viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Achou que de repente não ia. E aí os caras me sacanearam, sabe? E aí eu tive que voltar, cara. Olha que loucura. Eu tava lá já tinha ido com passagem para até o final do ano, tudo certo, sabe? Foi uma coisa muito surreal. Fiquei 1 mês lá, e aí os cara ficaram chateados, porque, imagina, europeus, os caras são tudo certo, né? Tudo certinho. Eles me chamaram, eu lembro que a gente tinha um tradutor lá, os caras me chamaram e falaram, Guilherme, você tinha vindo para cá, a gente tinha acertado um valor, que se a gente quisesse, a gente ia pagar esse valor e você ia ser nosso, só que o Grêmio não quer, o Grêmio quer mais, que é o dobro do que eles estão pedindo. Então a gente não vai fazer o negócio, a gente vai desfazer essa parceria que a gente ia ter com eles, não vai ter mais, acabou, vocês vão ter que voltar para o Brasil. Imagina. Voltei eu para o Brasil, no profissional não jogava, o Adilson Batista tinha sido mandado embora e eu me lasquei. Tá Mas aí. eu tive na Suécia.
Tive lá. Tive lá. Cara, o clube era muito bom, cara, muito bom. Um clube grande de lá, sabe? Eles eram, o patrocínio do time era da Volvo. Eu lembro que eu cheguei lá, eu fui na fábrica da Volvo escolher o carro para mim ficar. Uma coisa assim, ó, Nossa, cara, outra coisa, outro nível, sabe? E o Era o carro? patrocínio da Adidas. Hã? O carro ficou ou você vendeu? Ficou. o Cara, se eu carro acho que ficasse. não é do jogador, né? Não é, né? E, na verdade, como é que funcionava a parceria? Eles davam os lançamentos da Volvo para os jogadores andar na cidade. Era uma forma de divulgar muito legal. Claro, Isso, a sim. maioria dos clubes da Europa é assim. Se tu pegar o Real Madrid, a Audi, os caras só Audi. andam com os lançamentos da Audi, né? Tanto que o Neymar deu problema lá, que ele tinha que andar com carro, não sei que tal. Ele, não, eu quero andar de Ferrari, porque eles tinham que andar com os carros que é dos clubes, né, cara? Tá, entendeu? Sim. E lá fora é assim. E, cara, muito legal. Imagina, nossa, andava com um Volvo zerinho. Muito show. Que ano que E foi? eles ficaram em terceiro, foi 2004 isso, eles ficaram em terceiro esse clube aí, o Göteborg. Não, o Gothenburg. Lembra daquele goleiro Ravelli? Sim, Thomas Ravelli. Que o Romário fez gol nele, que o cara fazia umas caretas, o cara era diretor desse clube. O cara, gente boa demais, cara. Eu conheci ele lá. Caramba. E era os caras do time, assim, muito legal. Eu lembro que eu olhei pro cara assim, eu conheço esse cara. Eu tava vendo um jogo do time, né? Eu conheço esse cara. Daí eu perguntei pro tradutor, não, isso aqui é o Ravelli, não sei o quê. Caraca, que legal, velho. O cara tinha jogado a Copa do Mundo, né, cara? Ah, muito legal, muito show. Vamos liberar o Guilherme aí, a gente quer agradecer pela disponibilidade, né? Fiquei muito feliz de te conhecer, mesmo que seja pela câmera, assim, mas é muito bom quando um torcedor, né, conhece um ex-atleta do clube, e que bom que também é um torcedor. Tá, sempre, sempre. E Cara, também, para mim é um prazer, cara. Eu que agradeço o convite de vocês, cara. Acompanha aí, vocês fazem um trabalho muito bacana, né? Trazer estatística, falar sobre futebol, isso é importante, cara. Isso é legal para quem gosta, né? De futebol. Vocês amam futebol, isso dá para perceber, cara. Isso é legal, cara. Passar esse, né? O torcedor, o lado, né? De estatística, cara, isso é muito legal. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e para mim foi um prazer mesmo. Meus queridos, sucesso para vocês, cara. Dá vida longa aí no programa, que vocês cresçam cada vez mais. Deus abençoe a caminhada de vocês aí. O que precisar é só chamar aí que a gente está sempre junto. tá certo. Guilherme, Show. obrigado. Valeu. Valeu, gurizada. Obrigado aí. Um abração. Gostou do papo? Então vem comigo, se inscreve no canal no YouTube, procura lá, Podcast PVC. Se inscreve no nosso canal para a gente poder continuar trazendo essas histórias para você e o nosso projeto crescer cada vez mais. Bora lá, Podcast PVC. Feito para você.